caros estudantes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Mãos na Massa, Gastronomia, Artesanato, Costura e Customização. Eu sou a professora Alessandra Endi e vou lhe acompanhar nesta aula de hoje. Bem, o que nós vamos ver na nossa aula de hoje? A gente vai ver algumas unidades de medida e suas curiosidades. Então, a gente vai observar aí algumas unidades, como elas estão no nosso dia a dia, como elas estão incluídas no nosso dia a dia. E algumas curiosidades aí, algumas especificidades de algumas unidades, certo? Então, anote lá, ou já separe, né, o material que você vai precisar para essa nossa aula de hoje. Então, olhem lá, você vai precisar do caderno, lápis, borracha, um copo medidor e um vidro de perfume. Então, um copo medidor, ele pode ser esse daqui, por exemplo, de vidro, né, que você pode ter aí na sua casa, ou então esses tipos de squeeze, né, para fazer vitaminas ou shakes. E também um vidro de perfume, que eu tenho depois, eu vou tirar da minha caixinha o vidro de perfume para a gente fazer uma experiência aí para observar a capacidade e volume. Vou dar um tempo para você separar esse material e a gente já volta. E aí, conseguiu separar o seu material? Se você não tiver, por acaso, o copo medidor ou até o vidro de perfume, não tem problema. Você vai poder observar aqui junto com a professora a experiência, certo? Então, agora coloque lá na folha a data de hoje, na sua folha, né, ou no seu caderno, a data de hoje, aula Mãos na Massa Matemática. Vou dar um tempo aí para você se organizar e fazer esse registro e a gente já volta. Anotou lá a data de hoje, a aula Mãos na Massa, Matemática? Então vamos lá. Como eu disse no começo, o que nós vamos trabalhar na aula de hoje é as unidades de medida no dia a dia, né? No nosso dia a dia. Então observe que aqui na mesa nós temos alguns instrumentos aí que nós vamos estar utilizando no decorrer desta aula, né? Para a gente observar volume, capacidade, massa, distância ou
unidade de medida de comprimento, no caso. Tá? Então a gente vai estar falando aí dessas unidades mais usuais, certo? Então vamos começar aí pela unidade de medida de massa. Pensa ali junto com a professora em que situações nós observamos, né, ou em qual situação, uma ou duas, você consegue aí pensar que você utiliza unidade de medida de massa. Pense aí em duas situações e eu já volto para a gente poder dialogar um pouquinho sobre isso. Bem, observe que as próprias imagens aqui que estão colocadas, elas já trazem alguma ideia de onde a gente utiliza, né, as unidades de medida de massa, os múltiplos e submúltiplos. Então aqui eu tenho uma espécie de medidores, né, para receitas, aqui eu tenho uma espécie de balança, né, que a gente utilizava, antigamente onde a gente utilizava mais, hoje a gente usa mais a eletrônica, né, digital no caso. Mas aí eu tenho uma outra situação, por exemplo, uma receita, né, de um bolo de chocolate. Você já deve ter observado que as receitas de bolo, por exemplo, elas são dadas algumas medidas, né? Não especificamente uma unidade de medida padrão, mas ali, como está aí apresentado, nos diz o quê? Por exemplo, 4 colheres de sopa de chocolate em pó, 2 colheres de sopa de manteiga, 3 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de chá de açúcar e assim por diante. Mas aí a questão que fica é, por exemplo, qual xícara de chá que eu vou utilizar? A que aparece na primeira imagem ou na segunda? Bem, se eu começar utilizando a primeira xícara como medidor ali da xícara de chá, eu vou ter que utilizar ela do começo ao fim da receita. Então toda vez que trouxerem a referência ali de xícara de chá, eu vou ter que utilizar a mesma. Mas será que eu tenho como padronizar isso? Eu tenho como colocar, por exemplo, para trigo, né? Uma xícara de chá de trigo corresponde a uma quantidade fixa de massa, por exemplo? Eu tenho. Então, ó, quantas xícaras de chá cabem em 1 kg de açúcar? Então, se uma xícara de chá tem a média de 120 gramas de açúcar, então aí eu consigo padronizar. Então eu posso reescrever aquela receita, em vez de utilizar xícaras de chá, para deixar de um modo universal ali a medida, utilizar em massa, ou seja, por exemplo, né, os xícaras de chá de farinha de açúcar, eu posso utilizar a unidade de medida grama, certo? A unidade de medida de massa grama, né? Então eu vou utilizar, por exemplo, 120 gramas ali para me referir a uma xícara de chá de açúcar. Certo? Então aí está um exemplo, né, do nosso dia a dia em que a gente utiliza aí essa unidade de medida de massa. Mas eu tenho também um exemplo ali do nosso cotidiano também, como por exemplo a massa da mochila em que nós transportamos, né? Então, segundo as pesquisas, o ideal é que a gente carregue 10% da nossa massa corporal com referência à massa da mochila. Então, por exemplo, se eu tenho uma massa de 60 kg, então 10% disso eu tenho que carregar uma massa, né, máxima de 6 kg para não ser prejudicial à minha coluna, né, ao meu movimento, às minhas articulações, certo? Então aí é um exemplo básico do cotidiano que você com certeza carrega aí a sua mochila também. E note que a nomenclatura correta, quando nós estamos nos referindo à massa, né, não é peso, e sim massa, porque o peso ele também tem a ação da força da gravidade, tá? Então, quando a gente vai falar
quando a gente se pesa, por exemplo, na balança, a gente tem o hábito de falar a palavra peso. O meu peso está em 60 kg. Mas a nomenclatura matematicamente correta é a gente falar a minha massa é de 60 kg, certo? Mas aí no dia a dia a gente acaba utilizando essa nomenclatura peso, tá? Mas usa-se geralmente nos textos e nos livros entre aspas, né? Justamente porque é equivocado. Então vamos lá para a nossa próxima unidade de medida, unidade de medida de comprimento. Então eu quero que você pense agora, unidade de medida de comprimento. Em que situação aí do seu dia a dia, pense em 2, 3 situações em que você se depara com uma unidade de medida de comprimento. Vou dar um tempinho e a gente já volta. E aí, conseguiu pensar em uma situação em que a gente utiliza a unidade de medida de comprimento? Bem, nessa primeira imagem, ó, eu tenho uma pessoa tirando a medida, né, da estatura de uma criança ali, né, de uma adolescente. Então é um exemplo de onde eu estou utilizando a unidade de medida de comprimento. Outro exemplo é um instrumento de medida. Esse instrumento ele é chamado de paquímetro. Ele traz as dimensões de objetos pequenos, né? Então ele consegue tirar medidas de objetos bem pequenos, inclusive. Então por isso que tem vários instrumentos de medida, como por exemplo eu trouxe aqui, ó, a fita métrica, né? Ela é um instrumento de medida de comprimento, mas ali o paquímetro ele mede, né, objetos com uma espessura e tamanhos menores ali, tá? Então, por exemplo, né, ultimamente, né, com a internet aí, o hábito da gente fazer compras via internet está se tornando cada vez mais frequente, né, uma constância aí cada vez maior. E uma dessas compras pode ser, por exemplo, de roupas, né? E como é que a gente faz as compras de roupas ali pela internet? Porque às vezes a modelagem, se a gente pede, por exemplo, uma camisa tamanho M, bem, para a gente comprar uma camisa tamanho M, às vezes muda um pouquinho de uma modelagem para outra, né? Então, o que é M de uma determinada malharia pode não ser o mesmo tamanho ali para outra, né? Então, a gente acaba às vezes ficando com uma camisa um pouquinho mais justa, um pouquinho mais larga do que queria. Então, por isso que as empresas estão adotando aí de colocar junto aos anúncios, né, dos seus produtos a tabela de medidas. E isso nos ajuda muito a não errar na nossa compra, né? Como, por exemplo, nós temos ali, ó, a tabela de medidas de uma camisa, tá? Então, nós temos ali uma camisa masculina, temos a medida ali do ombro, né, o comprimento ali para o ombro. Então, por exemplo, a unidade de medida, observe que está sendo dada em centímetros. Então, para 15 centímetros, eu vou pedir uma camisa, né, masculina, tamanho PP. Se a medida do ombro for 16, eu vou pedir uma camisa P. E assim sucessivamente. Tenho também a medida do tórax, o comprimento e o quadril. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 medidas de referência para eu poder tornar a minha compra mais certeira possível, né? De eu não precisar fazer uma troca, certo? Então eu quero agora que você pegue aí no seu armário uma camisa, né? A fita métrica, uma camisa, ou pode ser até uma régua, não precisa nem ser uma fita, às vezes uma régua já vai ser suficiente, né? Uma régua de 30 centímetros, para você tirar as medidas aí conforme estão aqui, tá? Então pegue uma camisa e observe qual tamanho você ia precisar. Eu já vou separar a minha aqui para fazer as minhas medições também. Então, vou dar um tempinho para você, a gente já volta.
E aí, conseguiu descobrir qual é a medida da sua camisa? Detalhe aqui pro tórax e pro quadril, que a gente vai medir dando a volta com a fita, tá? Então, observe lá. Vamos pegar primeiro o ombro. Observando no ombro, eu vou pegar de ponta a ponta aqui, do início da gola, né, até o início da manga, né? Aqui tá me dando 18 para 19 centímetros. Então, observando do ombro, 18 para 19, eu tô aqui entre a G e a GG. Agora, observando o comprimento. Então, pegando aqui bem da marquinha aqui, né, da costura. E observe que o comprimento, ó, vai até a parte mais longa, né, no caso. Então, eu vou pegar bem aqui do alto até a parte mais longa. E deixando ela sempre alinhada, sempre reta, tá? Porque se eu curvo com a minha fita, já vai dar uma medida diferente, tá? Então, ali, ó, tá me resultando em 72 para 73. Então, aqui, ó, 72 para 74. Seria a PP e a P. Então, tá dando uma diferença do ombro com o comprimento. Mas a gente já vai decidir, como eu falei, cada modelagem às vezes acaba tendo umas diferenças aí. Daí a gente vai ter que decidir qual que vai ficar melhor ou mais viável. Agora, do tórax. Do tórax, ó, ponta a ponta tá me dando uma medida de 61. Dobrando, né, porque seria como se fosse a volta e eu não tenho modelo pronto para poder estar fazendo essa medida, vamos dobrar isso daí para 161, 60, 120, 122. Então, para 122, novamente eu volto para entre a G e a GG. E o quadril, nesse caso, ó, o quadril aqui, as medidas do quadril, ele se alarga um pouquinho, né? Vamos ver se nessa daqui, nesse exemplo que eu tenho aqui de camisa, ela também faz isso. Nesse caso não, ela manteve o 61, então seria 122 mais ou menos ali do quadril também. Então eu fiquei entre a G e a GG. Bem, nesse caso, né, como aqui ficou entre 18 e 19, perto do 20, e aqui ficou entre 122, mais garantido seria a GG para minha compra, né? Infelizmente eu não tenho como fazer a volta completa no quadril e no peitoral, né? Mas ali para ter a garantia de que eu não vou ter uma camisa muito justa, claro, aí vai depender do gosto da pessoa que vai estar comprando. Então, o ideal seria pro tamanho GG, certo? Então, essa é só uma forma da gente estipular, né, para evitar que a gente compre aí o tamanho errado da nossa camisa. E até mesmo se ela vier, né, de um tamanho errado, a gente poder justificar ali com que a gente tirou as medidas e tudo mais conforme estava na especificação do produto, certo? Outros exemplos aí que eu posso utilizar a unidade de medida de comprimento. Por exemplo, quando eu me refiro a distâncias, né? Distâncias de 2 cidades ou de 2 países, por exemplo. Então, eu vou utilizar aí a unidade de medida de comprimento quilômetro, né? Provavelmente porque é a distância, o múltiplo, né, do metro ali que me permite, né, fazer essas medições mais longas, né? Aqui eu tenho uma outra imagem, né, que retrata aí um esporte, né, que é o corrida com obstáculos. Também eu tenho a medição ali, pode ser, aí depende muito do tipo de prova, mas geralmente a corrida com obstáculos ela é dada em metros, né, 100 metros com obstáculo, 200, 400 metros, né, não sai muito disso.
Mas eu também tenho provas de corrida aí que não envolve corridas de obstáculos, mas eu tenho provas longas, né? As maratonas, por exemplo, de 42 km, 195 metros. Tenho também as outras maratonas, que aí pode variar desde 50 km até 160, 180 aí. Tem vários outros tipos, né? Então, aí no caso já é dado em quilômetros, né? 42 km, 195 metros, que é no caso da maratona, ou as outras maratonas aí de 50 km para cima, certo? Aqui, ó, não sei se vocês reconhecem, eu tenho a imagem de um atleta que fez história aí no esporte, né, de corridas curtas, né? Ou no caso de velocista. No caso, uma das modalidades dele era de 100 metros e 200 metros. Eu digo era porque ele está aposentado agora. Mas esse é o Usain Bolt. E qual é a curiosidade que a gente trouxe sobre ele? Você sabia que o recorde mundial na modalidade de corrida de velocidade de 100 metros rasos pertence ao Usain Bolt da Jamaica? Qual será que foi a marca que ele fez? Ó? Ele correu em 100 metros rasos. O que seria 100 metros rasos? É sem obstáculos, tá? No tempo de 9,58 segundos. Então ele fez essa distância de 100 metros rasos nesse tempo de 9,58 segundos, que é a marca, o recorde mundial. Até então ainda ninguém bateu essa marca dele. Essa marca dele foi no Campeonato Mundial de Atletismo em 2009. Ele continuou fazendo outras provas, né, na sequência, mas nem ele mesmo bateu esse tempo de 9,58 segundos. Uma atenção especial aí é essa escrita de 9,58 segundos, ou seja, 9 segundos e 58 centésimos do segundo. Se eu estou utilizando ali a vírgula, significa que eu estou trabalhando com o meu sistema de numeração decimal, né? Tanto que eu fiz a leitura 58 centésimos do segundo. Então, nesse caso, a gente está usando a vírgula. Porém, se eu utilizar os dois pontos, eu estou trabalhando não com a minha base decimal, né? Eu estou trabalhando com a minha base sexagesimal, ou seja, base 60, que é a base, né, utilizada aí para medida de tempo, né? Eu utilizo aqui 1 hora tem 60 minutos, 1 minuto tem 60 segundos, então tem uma diferença, parece uma diferença pequena, mas trocando os dois pontos pela vírgula, muda toda a história. Então eu tenho aqui 9 segundos e meio praticamente, né? Ou seja, faltam aí 42 centésimos de segundo para virar 10 segundos. Porém, se eu estivesse trabalhando com os dois pontos, né, e trabalhando na base 60, tem uma pequena diferença aí que a gente tem que tomar cuidado na notação que nós utilizamos. Ou a gente utiliza vírgula ou a gente utiliza dois pontos, mas aí muda, né, a base que a gente vai estar usando, se é a base decimal ou a base 60, ok? Só por questão de curiosidade, tá? Então, qual é a velocidade que ele fez nesse trajeto? Então aqui a gente quer descobrir agora qual é a velocidade média que ele percorreu nesse trajeto, né, de 100 metros, com esse tempo de 9 segundos e meio aproximadamente. Qual será a velocidade? Vamos tentar estimar essa velocidade? Tá, eu vou deixar você pensar um pouquinho aí, qual seria, ou qual você acha que é a velocidade que ele percorreu nesse percurso aí de 100 metros e a gente já volta. Então vamos lá, eu pedi para você estimar aí qual que seria a velocidade, né, que esse atleta fez aí nesse percurso de 100 metros no tempo de 9 segundos e meio aproximadamente. Para eu fazer esse cálculo, né, não é para você
se atentar ao cálculo, eu vou colocar aqui o cálculo que é feito, mas é só para a gente ter uma ideia, né, dessa velocidade, o quão forte é essa velocidade, né, o quão rápido ele correu, né, nesse tempo de 100 metros, nesse percurso de 100 metros. Então, para calcular a velocidade média, né, seja de um atleta ou até de um veículo, por exemplo, na estrada, a gente vai fazer a divisão da distância pelo tempo. No caso dele, eram 100 metros em 9,58 segundos. Então, nesse caso, essa divisão me resultou em 10,43 metros por segundo. Transformando isso em quilômetros por hora, eu vou obter uma média de 37,54 quilômetros por hora. Foi o que ele correu nesse 100 metros, mas essa é a velocidade média. Tá? Obviamente que ele atingiu uma velocidade maior durante uma das partes desses 100 metros, porque ele tem aquela explosão da largada, atinge o ápice e depois cai um pouquinho, né? A média ficou em 37,54, mas a medição que tem nesse percurso que ele fez, a máxima foi de 44 km por hora. Foi o que ele correu, o máximo de velocidade que ele atingiu nesse percurso de 100 metros. Então imagine uma pessoa correndo, né, numa velocidade até de 37 km por hora, já é uma velocidade, né, extravagante, vamos dizer assim, ou uma velocidade muito fora do comum, né? Agora imagine 44 km por hora, né? Então realmente ele bateu um recorde aí, por isso que possivelmente ainda ninguém conseguiu superar essa marca dele, tá? Então agora vamos para a nossa outra unidade de medida, unidade de medida de capacidade. O próprio nome já diz, já dá uma ideia do que ela significa, né? Capacidade, ó, é quanto cabe, tá? Alguns materiais adotam isso como volume interno, tá? Mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa separação entre capacidade e volume, tá? Capacidade é uma coisa, volume é outra. Então, a capacidade, que tem um exemplo de um copo medidor, é quanto cabe dentro daquele recipiente. Ou, né, o outro exemplo de um outro copo medidor ali de vidro também, que também a gente tem a ideia aí de medir, né, quanto cabe. Então, essa unidade de medida utilizada para capacidade é o litro e seus múltiplos e submúltiplos, como, por exemplo, o mililitro, tá? Que é um dos mais comuns, aí além do litro, certo? E eu também tenho a minha unidade, assim, de medida, chamada unidade de medida de volume, tá? Essa unidade de medida de volume, ela já é dada em metros cúbicos, assim como seus múltiplos e submúltiplos, como, por exemplo, o centímetro cúbico também seria um deles. Então, aí, quando eu me refiro à capacidade, a diferença que está em relação ao volume é porque, por exemplo, eu tenho essa caixa cúbica. Vamos imaginar que seja essa caixa aqui, tá? Que eu estou segurando. Então, eu quero saber qual é o espaço que ela ocupa nesse ambiente. Então, eu não quero saber quanto cabe aqui dentro. Daí seria a capacidade. Mas vamos imaginar que essa caixa, ela não seja uma caixa oca, ela seja uma caixa sólida. Então, eu quero só saber o espaço que ela ocupa nesse ambiente que ela está inserida. Ou, por exemplo, eu tenho também a seguinte situação, ó, eu tenho um armário e quero saber o espaço que essa caixa ocupa nesse armário. Tá? Então, eu estou me referindo ao volume dele. Diferentemente, ó, o volume eu preciso saber das 3 dimensões, por isso que ela é dada em metros cúbicos, centímetros cúbicos, milímetros cúbicos, porque eu envolvo 3 unidades. Tá? Então, se aqui está dado em centímetro vezes centímetros vezes centímetros, eu vou obter centímetros ao cubo. Tá? Então, aqui eu tenho comprimento, profundidade e altura. É essas medidas que eu preciso para descobrir o volume, ou seja, o espaço que essa caixa ocupa. Diferente da capacidade. A capacidade significa o quê? Eu abrir essa caixa, né, e descobrir quanto que cabe aqui dentro. Né? Quanto de material, algum material específico comporta essa caixa. Então, aí eu estou me falando a capacidade, ou como eu disse, alguns materiais trazem como volume interno. Então, a questão é, vou dar um exemplo para vocês pensarem agora. Tem um seguinte anúncio, 10 frascos de vidro de perfume de 50 mililitros, igual, custa ali, né, R$64. Eu estou me referindo com esse anúncio a um volume ou a uma capacidade? Vou dar um tempinho para você pensar e a gente já volta.
pela unidade de medida que é me informado, que é o milímetro, eu já posso afirmar que eu estou me referindo à capacidade, ou seja, quanto cabe no recipiente. Como, por exemplo, o meu copo medidor. Eu tenho unidades aqui, ó, em milímetros, tá? Então, nesse caso, 10 frascos de vidro de perfume de 50 mililitros, esses 50 mililitros eu me refiro à capacidade, tá? E aí eu tenho uma outra situação, ó. Se eu tenho um outro anúncio, a altura do frasco sem a válvula é de 6,5 cm, a altura do frasco com a válvula é de 8,5 cm, comprimento de 4,6 cm e profundidade de 4,5 cm. Nesse caso, eu estou me referindo, será que é o volume ou a capacidade? Observe que foram dadas, ó, 3 medidas: a altura, comprimento e profundidade. E a unidade de medida é em centímetros. Então, quando eu multiplicar essas 3 medidas, eu vou obter centímetros cúbicos. Ou seja, nesse caso, eu estou me perguntando qual o espaço que esse frasco de vidro de perfume ocupa, onde ele estiver ali alocado, certo? Então, eu estou me referindo ao volume e não à capacidade. Então, a gente vai fazer aqui um exemplo, né, de como que a gente diferencia, ó, altura, comprimento e profundidade. Essas 3 medidas que me levam ao volume. Então, eu vou fazer um exemplo de medição, né? No caso aqui, ó, eu tenho um exemplo de 2 frascos de perfume e eu vou utilizar aí o meu copo medidor para a gente observar, né, de uma forma um pouquinho mais prática essa diferença entre volume e capacidade. Então, pegue lá o seu material que eu já pedi para você separar, que era o copo medidor, tá? Eu vou precisar de um pouquinho de água ali pra gente preencher um pouco desse frasco, tá? E o seu vidro de perfume a gente já volta. Então, separou lá o seu recipiente com água, né, o seu copo medidor, o seu recipiente, o seu vidro de perfume. Aqui eu tenho um vidro de perfume separadinho, ó, e ele tem a capacidade, tá escrito aqui nele, de 100 mililitros. Também tem essa medida aqui, que é 3,3 FLOZ. O que significa? É onça fluida, que é uma outra unidade de medida, né? Tem a britânica e a americana, tá? Que também depois se converte para mililitros, tá? Então, às vezes vai ter essas medições também, e a gente encontra facilmente na internet aí a conversão. Se a gente digitar em 3,3 onças fluidas, quanto que vai me resultar em mililitros ou até mesmo em litros, dependendo da quantidade, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai mergulhar esse vidro de perfume de 100 mililitros de capacidade dentro desse recipiente, tá? Então, esse recipiente, ele está marcando aqui, ó, aproximadamente 200 mililitros com a água. Então, eu vou mergulhar e vou observar qual que vai ser o deslocamento de água que ele vai ter. Então, assim que eu mergulhei esse meu vidro, ó, esse meu vidro de perfume aqui, ele foi para quase 400 mililitros de água, certo? Então, a diferença de 200 para os 400 mililitros foi de 200 mililitros. Então, observe, ele tem 100 mililitros de capacidade, mas a diferença ali em volume foi de 200 mililitros. Tá? Então, por isso que muitas vezes nós fazemos a conversão, né, de litros para metros cúbicos, por exemplo, né? É 1 para 1 quando eu me refiro a 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro.
certo? Então aí é uma razão de 1 para 1. Então nesse caso nós utilizamos, né, essa medição de 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, tá? Então quando a gente estiver falando na unidade de medida de volume, que são os decímetros cúbicos, os múltiplos do metro cúbico e submúltiplos, a gente consegue equivaler aí para a unidade de medida de capacidade fazendo essa conversão de 1 decímetro cúbico igual a 1 litro. Então observe novamente a diferença aqui na hora que eu mergulhei o frasco, né, de perfume dentro do recipiente com água, a minha variação ali oscilou de 200, né, para 400 mililitros. Então teve uma variação aí de 200 mililitros, né? E quando que na caixa ou no próprio vidro ali do perfume está me informando que a capacidade é de 100 mililitros, tá? Então cuidado, tem essa diferença, ok? Capacidade é uma coisa e volume é outra, tá? Até mesmo porque o próprio recipiente, né, quando eu me refiro aqui ao recipiente do perfume, ele tem, né, a sua espessura ali do vidro mesmo, às vezes a gramatura ali é um pouquinho mais grossa, então faz com que a capacidade de líquido de perfume, no caso, dentro dele, seja um pouquinho menor realmente do que o seu próprio volume, ok? Então vamos lá. Aqui é só a curiosidade, né, quando eu me refiro à onça líquida britânica, que corresponde a 28,41 mililitros, né, como é o caso aqui dessa nossa caixa de perfume que tem 3,3, né, onça líquida britânica. Se eu fazer a conversão, né, para mililitros, cada onça é 28,41. Então aqui eu teria que multiplicar por 3,3 para descobrir em mililitros quanto que daria. Que daria aí entre 80 e 90 mililitros, mais ou menos. Então, e a onça líquida estadunidense é igual a 29,57 mililitros, certo? Então, agora, tendo uma curiosidade aí na questão da chuva. Você já parou para observar nos noticiários de TV, quando vão falar em volume de chuva, né? Ah, na cidade tal, hoje choveu uma certa quantidade. Você já observou que essa quantidade é dada em milímetros e não mililitros ou litros? Então, por exemplo, vamos supor, hoje em Curitiba choveu 10 milímetros. O que significa chover 10 milímetros? Você já parou para pensar nisso? Sendo que milímetros a gente acabou de ver que é uma unidade de medida de comprimento. Quando a gente, por exemplo, fez as medidas lá da marcação do ombro, do peitoral, do quadril, que a gente usou centímetros, não utilizamos milímetros. Mas é uma unidade de medida de comprimento. Como é que ela vai medir ali o volume de chuva, né? Então vamos observar como que isso é feito. Então, em um espaço de 1 metro por 1 metro, 1 litro de água subiria até a marca de 1 litro. Ou seja, 1 milímetro de chuva equivale a 1 litro de água num metro quadrado. Em um caso onde o volume de chuva registrado é de 50 milímetros, significa que seriam 50 litros de água em cada metro quadrado. Então, por exemplo, eu tenho essa caixa aqui cúbica que tem 1 metro por 1 metro por 1 metro. Ou seja, ela tem aí 1 metro cúbico, tá? Esse seria o volume dessa caixa, tá? Então, aqui eu tenho as marcações, ó. Então, se essa marcação subir em 1 milímetro, tá? O que acontece? Seria equivalente a 1 litro de água. Então, quando eu estou falando que choveu 1 milímetro numa determinada região, significa que em cada espaço de 1 metro quadrado, choveu 1 litro de água, certo? Então, por isso que essa unidade de medida ali, quando a gente fala em chuva, é dado por milímetros e não por mililitros. Aqui eu tenho o exemplo de um instrumento que ele é chamado de pluviômetro. Ele é muito utilizado, né, para fazer essas medições na agricultura, por exemplo, né, porque às vezes eu preciso de um certo volume de chuva, né, para que a minha plantação cresça, né, que ela prospere. Então, esse equipamento aqui parece um equipamento simples, mas é algo que é muito utilizado para calcular esse volume de chuva. Então, ele tem toda uma regra, um manual de onde ele deve ser instalado, acima de uma cerca, com uma distância mínima ali de residências, de árvores, justamente para ele fazer essa medição da chuva. Então, por exemplo,
né? Se ele sobe, se um dia de chuva ele subiu até essa marca de 5, eu sei que são referentes ali a 5 milímetros de chuva. Ou seja, 5 milímetros de chuva equivalem a 5 litros de água num espaço de 1 metro quadrado, certo? Então, essa é a medição que eles utilizam. E observe que as linhas elas vão se aproximando porque é uma espécie de um funil, né? Então, logicamente que a capacidade vai aumentando aqui dentro desse reservatório, né? A capacidade de água. E todo dia essa água ela é retirada e feita uma nova medição no mesmo horário a cada dia, certo? Então essa é mais uma curiosidade aí que a gente trouxe da unidade de medida, né, de capacidade ou de volume, né? Nesse caso a gente está calculando aí o volume de chuva, né? Mas utilizando uma unidade ali do milímetro, né? Então observe por que ela é utilizada esse milímetro, né, para nos dar a dimensão aí de chuva, porque eles precisam de uma área, né, determinada que seria de 1 metro quadrado para daí analisar a altura que a água vai atingindo ali para saber o volume de fato de chuva, certo? Então, nessa aula de hoje, né, no Mãos na Massa de hoje, a gente trabalhou aí com essas curiosidades, algumas curiosidades, né, porque são várias e a unidade de medidas, todas as unidades praticamente elas estão no nosso dia a dia, mas a gente trouxe algumas aí, né, que trazem esses elementos que às vezes a gente não percebe ou passa sem a gente ter o devido significado, certo? Espero que tenha trazido reflexões para você também, assim como trouxe para a professora na hora de elaborar esse planejamento aí, e eu te aguardo na próxima aula. Até mais!